No meu último vídeo hoje eu disse que o povo brasileiro não sabe o que quer e por isso que ele reclama de tudo, quando a polícia age e quando a polícia não age, quando a escola cobra dos seus filhos e quando a escola não cobra. Então o povo brasileiro ele tem uma insatisfação muito grande que faz com que ele reclame em todas as situações, de um jeito ou de outro. Então eu chego realmente à conclusão que 90% da população brasileira não sabe o que quer. Então muitas pessoas poderiam me questionar assim: tá, Amaro, mas será que isso não é resultado do marxismo cultural? Não foi o marxismo cultural que promoveu isso aqui no Brasil, porque a população brasileira é muito conservadora, daí de repente o marxismo cultural ele foi invertendo os valores e as pessoas se encontram num conflito, então elas não sabem o que elas querem. De um lado estão os valores conservadores e do outro lado está a inversão de valores que foi promovida pelo marxismo cultural. Bom, em certa medida, nós até podemos pensar que sim, que o marxismo cultural ele contribuiu num monte, né, para que isso ocorresse. Mas se o povo brasileiro fosse realmente determinado, se ele fosse firme nos seus princípios, ele teria identificado esse marxismo cultural, ele teria recusado. Claro que o marxismo cultural ele foi penetrando de uma forma imperceptível aqui no Brasil, nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação, na cultura, na música, em tudo. O marxismo cultural ele foi como a água que foi penetrando nas rachaduras da sociedade brasileira e tomando conta. Mas se não existissem essas rachaduras, esta água do marxismo cultural ela também não teria penetrado nos fundamentos da sociedade brasileira. Então nós temos que tomar muito cuidado para não desculparmos toda a nossa decadência, não colocarmos a culpa apenas no marxismo cultural. Porque eu vejo que muitas pessoas estão tentando desculpar esta decadência brasileira com o argumento de que o marxismo cultural única e exclusivamente causou isso. Sim, o marxismo cultural ele causou enormes destruições, enormes desgastes, enormes inversões de valores na sociedade brasileira. Isso nem se discute. O marxismo cultural ele se tornou um câncer na sociedade brasileira. Mas se o corpo social da sociedade brasileira fosse saudável, este câncer chamado marxismo cultural também não teria se estabelecido, porque foi por causa deste desleixo do povo brasileiro que o marxismo cultural pôde penetrar aqui, pôde tomar conta, né? Se tornou realmente uma enfermidade generalizada que nós estamos encontrando grandes dificuldades para conseguirmos combater. Se é que vamos conseguir combater. Muitas vezes eu me questiono sobre isso, porque o povo brasileiro ele é muito acomodado, ele não quer despertar, ele não quer mudar a sua visão de mundo, ele não quer fazer o trabalho interior que cabe a cada indivíduo. Então, diante dessa situação, se torna muito difícil lutar contra o marxismo cultural, porque é necessário uma tomada de consciência por parte das pessoas e muita força interior, muito ânimo, muita vontade de querer reverter este jogo que está praticamente perdido. Se as pessoas não lutarem contra isso, esse marxismo cultural ele não vai ser derrotado e ele vai derrubar a sociedade brasileira como um todo, até o Brasil se tornar uma Cuba. Não estamos muito longe disso, e se o povo não acordar e não sacudir esse jugo, nós não vamos conseguir reverter esta situação. Então, o que eu quero deixar claro nesse vídeo aqui é que o marxismo cultural ele é culpado sim por muitas coisas, mas o marxismo cultural ele não pode ser utilizado como uma desculpa, como uma justificativa, né? Como
uma forma de nós tentarmos nos livrar da nossa própria parcela de culpa, porque existe sim uma imensa parcela de culpa por parte da população brasileira, e esta culpa ela não pode ser lançada fora e se afirmar que a culpa cabe única e exclusivamente ao marxismo cultural. O marxismo cultural ele é responsável por uma parcela da degradação moral aqui no Brasil. Mas se o povo brasileiro fosse mais saudável moralmente e não existisse esse jeitinho, essa malandragem, essa corrupção que é inerente ao povo brasileiro, o marxismo cultural ele não teria penetrado tão fundo nas bases da sociedade brasileira. Então, não tentemos justificar a nossa negligência. Não tentemos desculpar os nossos erros, dizendo que o marxismo cultural é culpado por tudo. Ele tem sim a sua parcela de culpa, mas não é responsável 100% pela degradação e decadência da sociedade brasileira. Porque quando o marxismo cultural começou a agir aqui no Brasil, o povo brasileiro já vivia numa grande decadência moral. E o marxismo cultural ele aprofundou, né, essa decadência, lançou a sociedade brasileira no fundo do poço. No fundo do poço. Mas o marxismo cultural não é culpado sozinho e nós não podemos desculpar todos os nossos erros com o marxismo cultural, porque eu vejo que muitas pessoas hoje estão atuando assim, né? Tudo, mas isso é culpa do marxismo cultural e não da sociedade brasileira. Mas como assim? Foi a sociedade brasileira que cedeu ao marxismo cultural, por mais que ele fosse mergulhando imperceptivelmente, penetrando imperceptivelmente nas rachaduras da sociedade brasileira. Mas as rachaduras morais estavam aí desde longa data, e ali o marxismo cultural foi penetrando. Então nós precisamos, de certa forma, sermos impiedosos com nós mesmos. Chega desta moleza e deste negócio de querer desculpar tudo, porque o brasileiro tem uma desculpa para tudo. O brasileiro adora se desculpar, sejamos sinceros. O brasileiro adora se desculpar. E a essa altura do campeonato, não nos bastam mais desculpas, mas sim atitudes. Nós sermos duros com nós mesmos e com os conceitos que hoje permeiam a sociedade brasileira. Somente assim que nós vamos conseguir extirpar o marxismo cultural da sociedade brasileira. Certo, gente? Um forte abraço, até a próxima. Valeu!